Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. São 5 os sentidos: olfato, tato, audição, visão e paladar. Cada um deles se encontra limitado a certos ajustes nos seres humanos. Nossas células olfativas distinguem geralmente os odores agrupados. Não somos capazes de identificar pelo cheiro, um por um, todos os elementos químicos de uma substância. Nosso tato se restringe ao toque nos objetos que obedecem à nossa mesma estruturação molecular. Não podemos, por exemplo, segurar a luz. O ouvido humano ouve os sons que vibram entre 20 e 20 mil vezes por segundo. Até os elefantes e baleias ouvem melhor. As cores que cabem em nossa retina são as do arco-íris, embora o espectro se estenda abaixo do vermelho e acima do azul. Raios infravermelhos e ultravioletas afetam a pele, mas são invisíveis aos olhos. As papilas gustativas, como analisadores químicos, também não captam todas as infinitas sutilezas dos sabores. A maioria de nós fica apenas com doce, salgado, azedo, amargo. Nossos sentidos físicos não bastam nem mesmo para a percepção do universo material em que nos movimentamos, que dirá daquele espiritual que o transcende. Precisamos da sensibilidade, que é um sentido da alma. Feche os olhos, respire fundo, abra o coração. Ou se permita mergulhar na doçura inocente do olhar de uma criança. Pare um pouco para apreciar a lua e as estrelas, ou as miúdas flores do campo. A natureza, exuberante, dá testemunhos diários de Deus. Mas principalmente procure olhar para o sofrimento do mundo. A sensibilidade é uma das pontes para o divino, por ser também uma ponte para o próximo. Na tradição africana se diz que não adianta procurar Deus do lado de fora. Ele habita o coração do homem, quer dizer, em sua capacidade de sentir. Para enxergar mais largos os horizontes da vida, é preciso alargar os sentidos. Sempre que possível, ouça com atenção as pessoas. Olhe para elas com candura, toque-as com afeto e, principalmente, procure ser sensível às suas dores, sonhos e desejos. É da literatura infantil que vem a mais doce expressão dessas verdades. O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar sobre um assunto que encanta em suas mais diversas formas. Não há quem fique indiferente a pelo menos uma de suas expressões artísticas. Nosso tema de hoje é arte, evolução do ser. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é Fábio Fidelis. Fábio é trabalhador da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, pesquisador da doutrina espírita e nos cumprimenta. Fábio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Nilo. Uma felicidade aqui estarmos no intuito de contribuir de algum modo, de alguma sorte, com essas referências tão importantes para a nossa vida e nossa vivência doutrinária. Com certeza. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, diz que assim como a arte cristã sucedeu à arte pagã, transformando-a, a arte espírita será o complemento da transformação da arte cristã. Isso é possível? Como identificar estas transformações? A arte espírita é naturalmente um complemento de um modelo artístico que vem se desenvolvendo durante a sequência de transformação da própria humanidade, e ela vem recuperar, ela vem contribuir para a espiritualização do ser, uma vez que interage com os elementos mais básicos, mais basilares da própria doutrina espírita. O sentido da imortalidade da alma, da existência de Deus, da mediunidade, da pluralidade dos mundos habitados, enfim, os pressupostos mais básicos e basilares, trazendo de novo, como nos diz ou nos relembra sempre
o Espírito de Emmanuel, Jesus conosco, Jesus ao encontro do nosso coração de maneira mais racional, mais plena. Então, a arte espírita, ela vem desdobrar esse panorama um tanto quanto esquecido, trazendo essas referências tão importantes para a nossa vida, desmistificando alguns assuntos que outrora não eram tratados de maneira muito clara, nas modalidades mais clássicas ou mais conhecidas de arte cristã. Então, a arte espírita tem esse diferencial, nos trazer essa novidade, essa boa nova, por que não dizermos, vinda ou trazida em nosso meio via espiritismo. Por que a arte, de uma forma geral, é utilizada para a recuperação de diversos males, ou seja, é usada como terapia? A arte, ela nos traz um novo senso, ela trabalha com pontes nossas que não são tão corriqueiras. Por exemplo, se usamos a nossa mente no intuito de adquirir conhecimento, de refletir, usar o módulo mais racional possível. A arte, ela interage e aborda uma porta da nossa consciência pouco utilizada, que é a do sentimento. Então aí está um grande diferencial que a arte pode tocar, pode acessar pessoas que talvez por outros veículos se sentissem, digamos, mais inibidas ou menos conectadas com algumas grandes verdades. Então a arte espírita, ela tem essa capacidade incrível de abrir portas, de acessar corações, quando, em algumas outras oportunidades mais tradicionais, digamos assim, não haveria essa conexão, não haveria esse contato. Muitas vezes, em uma abertura artística, em um momento de expressão artística, seja através da poesia, através da pintura, das artes plásticas, através do teatro, através da música, nós acessamos aqueles registros mais escondidos do nosso ser, nos permitindo ou abrindo essa grande porta da renovação. Então, a arte espírita contribui, sobretudo, com essas conexões, digamos, menos refletidas ou menos racionais, mexendo diretamente com a emoção, claro, nos trazendo, além disso, esse suporte mais esclarecido e esse embasamento de uma fé mais racional, mas ao mesmo tempo também acessando ou fazendo acessar essas regiões mais íntimas do nosso espírito. Eu estava ali ouvindo e me lembrando que eu li em algum lugar que vacas, né, colocadas para ouvir música clássica produzem mais leite, ou seja, a sensibilidade dos animais, não é? Fábio, mas a arte é capaz de curar? Existem alguns registros e estudos, inclusive de alguns companheiros que se dedicam à pesquisa doutrinária voltada para a temática artística, isso é muito interessante, onde eles abordam essa questão da arte como veículo, como forma de utilização para a própria cura, para a melhoria do próprio espírito. Citamos casos clássicos ou trabalhos já tradicionais nessa área, como, por exemplo, a experiência em Sacramento, né, no próprio Colégio Allan Kardec, no grupo espírita relacionado ao trabalho secular de Eurípides Barçanufo, né, a utilização da arte como veículo de educação do próprio espírito. Então há já um trabalho doutrinário de vulto com relação a isso, e pesquisas de alguns companheiros vinculados ao movimento artístico brasileiro, espírita, né, que já labutam nisso através de artigos, de pesquisas, falando desses links, dessas modificações que podem ser feitas, inclusive nesses aspectos relacionados à própria cura, à melhoria do ser através da arte. Vamos agora a um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco conversar sobre arte, evolução do espírito. Não saia daí. Estamos de volta conversando com Fábio Fidelis sobre arte, evolução do ser. Fábio, o cinema e a televisão têm contribuído ou atrapalhado na divulgação da verdadeira doutrina espírita? Sentimos que há um auxílio muito grande na divulgação de ideias espíritas vinculadas àquilo que é passado pela própria doutrina. E nos recordamos da visita feita ao nosso presidente da Federação Espírita Brasileira, o senhor Nestor Mazotti, no ano de 2006, que aqui esteve conosco, socializando a informação de que numa reunião mediúnica bastante séria e bastante grave, uma comunicação bem específica falava de uma segunda invasão organizada. O que dizemos a respeito disso? Uma invasão
de espíritos, a influência maciça de espíritos que iriam atuar em setores da sociedade, como, por exemplo, a televisão, o teatro, a música, o cinema. Isso muito antes desse boom, desse grande desenvolvimento de filmes, de telenovelas com temática espírita. Então sentimos já, inclusive com essa informação, uma preparação muito interessante do plano espiritual com relação à divulgação dessas ideias, que não são propriamente espíritas, são ideias espíritas, temáticas espíritas, não compõem aquele acervo, como diríamos, completo daquilo que consideramos doutrina espírita, mas auxiliam. É como se essa ideia, como já dizia o próprio Allan Kardec, está no ar, né? Até porque é uma TV comercial, é um cinema comercial, não tem compromisso com a doutrina, não é verdade? Então nos compete analisarmos de tudo, como diria Paulo de Tarso, analisar de tudo e reter o de melhor, né? Utilizarmos nossos filtros nessa abordagem e até produzirmos formas de contato com pessoas que interagem através desses grandes veículos de comunicação, como a televisão, como o cinema, né? E esclarecermos aqueles pontos que muitas vezes, como foi feito na pergunta, possam atrapalhar. Então, através disso, nós podemos fazer conexões mais amplas e esclarecer, divulgar e colocar a doutrina espírita em toda a sua coerência. A música é um tipo de arte bastante popular. Podemos dizer que todos os seres gostam de música. No livro Obras Póstumas, encontramos uma referência a este assunto, ao dizer que a influência da música sobre a alma é reconhecida por todo mundo. Mas a razão dessa influência é geralmente ignorada. Por que ignoramos os efeitos da música? E por que as casas espíritas não se utilizam deste recurso nas suas atividades? É muito interessante a observação da comunicação do espírito Rossini em Obras Póstumas, quando ele fala da questão da harmonia e da própria música, como realmente a música sublimada, né? A música já com suas características de grande elevação, né? Mas nós podemos observar que a Casa Espírita compete a divulgação mais ampla dos postulados espíritas dentro da coerência que julgue oportuna e necessária. Então, o que observamos e analisamos é que há, de certa forma, uma parcimônia com relação a esses recursos mais amplos. Transformar, por exemplo, reuniões doutrinárias de estudo do próprio Evangelho em grandes sessões musicais. Quer dizer, nós podemos observar qual é o sentido disso. Claro que a arte ela tem cadeira cativa e deve ter cadeira cativa na Casa Espírita. Agora existe, ou deve existir, por parte dos dirigentes, o uso racional dessas possibilidades para não transformar, digamos assim, esses momentos que são tão interessantes em momentos catárticos, muitas vezes, repetindo expressões religiosas outras. Então temos que utilizar, sim, a arte tem lugar cativo, cadeira cativa na própria Casa Espírita e deve ter. Agora, os seus dirigentes, os coordenadores das atividades devem utilizá-la de maneira coerente, sempre observando a necessidade de não desnaturar a própria natureza, né, digamos assim, dessas reuniões ou dessas atividades, né? Existe momento para tudo. E a arte ela pode comparecer não só como aquele momento festivo, mas ela pode comparecer como um momento de análise, como um momento especial ou pontual da própria Casa Espírita, né? Sem confundirmos as coisas. Analisamos sempre a importância da arte, não só como veículo de divulgação, mas veículo de vivência espírita. Porque o artista que está envolvido em tudo isso e o público entram em uma conexão muito mais ampla, aquilo que falamos, conexão ali com seus aspectos mais emocionais, mais afetivos. Agora, compete, é claro, a cada um dos dirigentes das casas espíritas utilizar as possibilidades artísticas dentro de uma racionalidade mínima, para que esses momentos mais específicos ou mais racionais, de maior debate, não sejam desnaturados por uma utilização um tanto quanto deslocada. Guimarães Rosa dizia que recebeu aquele conto, A Terceira Margem do Rio, ele disse que recebeu pão, não é? Um fenômeno mediúnico. Todo artista é médio? Até que ponto a mediunidade influencia o trabalho dos artistas? Emmanuel conceitua o artista como um médium das belezas eternas. Então nós sentimos sim que os variados artistas, ou como todos os seres humanos em sua maioria, são médios em maior e menor grau. Claro que quando há um grande alcance, quando há uma mobilização pontual desses recursos desse artista, a espiritualidade superior comparece com toda a sua beleza, a sua harmonia e interfere sim na produção dessas obras artísticas que permanecem mesmo ao longo do tempo. Mozart continua produzindo, Beethoven continua produzindo? Cremos que sim,
e em grande interação, como inclusive nos fala os arquivos históricos relacionados à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Mozart, Chopin, todos eles comparecendo, dialogando com Kardec, dando testemunho da imortalidade da alma, num registro muito interessante. Imaginemos nós que tipo de música eles não devem estar fazendo, né? Belíssimas. Chegamos ao fim do nosso segundo bloco. Vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco conversando ainda com Fábio Fidelis sobre o tema arte, evolução do ser. Vamos agora ao quadro O Espírito e Vida Responde. Queria saber como é que a arte pode ser utilizada como facilitadora na aprendizagem de jovens e adultos. A arte ela pode ser usada como elemento conectivo da evangelização espírita, no sentido de que ela, como falamos já, acessa alguns elementos, algumas portas muito interessantes do nosso ser. Nós temos, inclusive, na experiência mais ampla dos artistas espíritas do Brasil, a experiência da Abrarte, né, que sempre nos orienta em sua vasta produção, seja em seus cadernos ou em seus encontros, em produzirmos essas pontes. A arte espírita pode ser usada, claro, como recurso interessantíssimo para a própria evangelização. Nós temos aqui, na realidade do nosso Estado, momentos específicos para essa divulgação e para essa conexão, essa discussão. Existe a assessoria de arte da própria Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Norte, que tem as suas reuniões sempre realizadas no último domingo de cada mês. Então, aqueles companheiros que se sintam vocacionados a isso ou que queiram interagir com essas realidades, podem procurar a Federação Espírita, na pessoa de Marcelo de Aquino, o coordenador, o assessor para esses assuntos, né? Na própria Federação, nós conseguimos a disponibilização desse contato, vocês podem ficar à vontade para maiores conexões e esclarecimentos a respeito desse tema que é tão interessante, contribuindo para a unificação do movimento artístico, né, do nosso Estado com temática espírita. Como os artistas espirituais influenciam os médiuns no trabalho da pictografia? Bem, os artistas espirituais eles podem sim atuar no campo mediúnico desses artistas, ou mesmo com alguns artistas que não se colocam de maneira mais ostensiva relacionados a isso. Sabemos que a mediunidade é sintonia, isso pode se realizar em maior ou menor grau, em variados casos. Nós citamos apenas como exemplo o caso clássico daquele quadro emblemático, daquela imagem que conhecemos do mentor espiritual do Chico Xavier, Emmanuel. Não é? O pintor se encontrava na cidade de Pedro Leopoldo e teve uma inspiração súbita, fez os traços fundamentais e, um pouco mais à frente, se encontrando com Chico, Chico confirmou, olha, Emmanuel está aqui e nos fala da presença de um artista, seu amigo, que o inspirou na feitura desse rabisco, desse esquema, desse desenho inicial que você nos trouxe. Esse é realmente Emmanuel. Então, nós observamos que pode haver, sim, a indução relativa a esses quadros, a desenhos, né? Sempre, claro, utilizando o nosso senso, né, racional, no sentido de observarmos, né, que nem todos aqueles que assinam, muitas vezes são aqueles espíritos em efetivo, mas é claro, existe sim a mediunidade, inclusive, voltada para a chamada psicopictografia. E eu gostaria de saber se os artistas, eles são seres privilegiados, se vêm dotados com esse dom. A arte, a expressão artística, a possibilidade de se expressar no mundo através do veículo da arte, ela é conquista do espírito. Nós temos vários exemplos relacionados a esse tema com relação a grandes espíritos, como, por exemplo, Frederic Chopin, né, que, inclusive, era uma entidade espiritual muito amiga de Dona Ivone Pereira, né, médium responsável por Memórias de um Suicida, a psicografia Memórias de Suicida e outros grandes títulos da literatura mediúnica. Segundo a própria Ivone, Frederic Chopin teria experimentado outras vivências ainda em pelo menos 2 grandes setores artísticos e estaria programado uma reencarnação sua ainda para esse período agora, o período atual que vivemos, né, sob a coordenação nada mais nada menos que o grande espírito de Victor Hugo, onde ele e outros espíritos
com correlação mais íntima com a própria França, com a cultura francesa, voltariam à Terra em missão de divulgação das ideias, das verdades espirituais, em conexão mais íntima com o próprio espiritismo. A arte, a expressão artística é uma conquista do espírito e ele vai burilando isso, vai conquistando, melhorando, ascendendo, sublimando a própria imortalidade e melhorando-se através dessa expressão. A arte como uma expressão aqui do ser no próprio mundo. Como a arte, como outro ou qualquer ofício que o espírito se sinta à vontade, as reencarnações elas são programadas para o desenvolvimento daquilo que temos na alma, das nossas potencialidades mais íntimas. Sentimos, inclusive, que essas conquistas são, na verdade, não aquisições, mas vivências em que nós manifestamos aquilo que somos por dentro, como fomos criados por Deus em simplicidade e ignorância. Só que agora, utilizando todo o nosso contato com o mundo material, nos sentimos mais à vontade para progredir através da livre expressão desses sentimentos que serão direcionados, é claro, com a própria evolução para o bem e para o belo. Meus irmãos, eu gostaria de saber se a qualidade da arte tem algo a ver com a evolução dos espíritos que a criam. A qualidade da arte tem a ver com os espíritos que atuam, encarnados e desencarnados. A arte, de modo amplo, de modo geral, ela é sim uma manifestação do próprio espírito, de sua sensibilidade, de sua conexão com as verdades eternas. Claro que se falarmos aqui da conexão mais íntima entre esse artista e essas outras realidades, enfocando a questão mediúnica ou mesmo fora dela, temos que considerar que a arte é a expressão das conquistas íntimas desses espíritos encarnados ou desencarnados. Com a humanidade mais evoluída, mais plena, nós teremos sim expressões artísticas mais refinadas, mais sutis, a exemplo daquilo que consideramos, o que conhecemos na literatura mediúnica, aquelas grandes sessões, aqueles grandes saraus ocorridos, por exemplo, na cidade espiritual de nosso lar. Nós teremos sim, no nosso planeta, com certeza, em tempo breve, visualizações, vivências artísticas que serão reflexo do coração daqueles que aqui estarão. Agradecemos a presença de Fábio Fidelis em nosso programa. Fábio, muito grato pela sua presença. Obrigado pela oportunidade e nos colocamos disponíveis para qualquer outro contato e outro desenvolvimento com essa temática ou outras ainda correlatas. Vai surgir muito em breve, tenho certeza. Vamos agora ao nosso último quadro. Nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Anote aí, O Espiritismo na Arte, de Leon Denis. Falando de arte à luz do Espiritismo, de Terezinha Radetic. Um Roqueiro no Além, de Nelson Moraes, pelo Espírito Zito. Obras póstumas de Allan Kardec, parte primeira,